Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Salve, salve, galera da capoeiragem. Hoje estamos aqui com o mestre Sucuri, presidente e fundador da Associação Cultural Capoeira Liberdade do Brasil. Hoje ele veio contar um pouco da sua história, das suas vivências e experiências de capoeira. Mestre, eu agradeço desde já a sua presença aqui, contando um pouco da sua história, das suas experiências. Mestre, fica à vontade. Bom dia, Diego. Bom dia, o pessoal que vai ouvir essa podcast. Meu nome é Luiz Antônio Maurício, nascido aos 13 de junho de 1962, na cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais. E conheci a capoeira em 1980, no diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia aqui de Itajubá, Federal. Foi aonde que eu tive o primeiro contato com a capoeira, passando num passeio e vi uma aula de capoeira, e desde então ingressei na capoeira em 81, para a gente começar uma conversa. Ô, mestre, o senhor comentou comigo que o senhor tinha trabalhado numa empresa paralelo antes de ser capoeirista, é isso? Sim, junto com o trabalho, eu comecei a trabalhar nessa firma com 15 anos de idade. E aos 18 anos eu conheci a capoeira e eu já estava trabalhando. Então eu vou ter que contar um detalhe aqui que eu me falei, que eu larguei mão do estudo por causa da capoeira. Naquela época eu já tinha meu sustento, né? Porque eu já trabalhava e eu larguei mão porque não tinha jeito de eu fazer trabalho, escola e capoeira no mesmo tempo. Aí eu deixei o estudo do lado e fui ser capoeirista. Ô, mestre, isso daí agregou na sua vida você ter largado o estudo para viver na capoeira? Então, naquele momento, para mim agregou, porque eu já tinha meu sustento, né? Eu entrei numa firma como peão e saí de lá como um preparador de máquina de CNC, entendeu? Eu aprendi tudo lá dentro da fábrica. Entendi, mestre. E o que é que levou o senhor a treinar capoeira, mestre? Não, eu simplesmente passei perto da porta do diretório acadêmico e vi a aula de capoeira e me interessei por ela. Então foi desde então que eu fiz essa escolha. No momento em si, não, porque eu vi que a capoeira estava meio bruta, né? Porque eu vi o treinamento lá, o treinamento era foda. O mestre César dando aula ali, trocando com os caras. Eu falei, ao mesmo tempo que eu gostei, eu fiquei com medo, porque a porradaria comia solto, entendeu? E qual que era a sua idade, mestre? 18 anos. Sim, e quem dava aula lá era o mestre César. Do grupo Palmares Capoeira, de Juiz de Fora. Ele é um policial rodoviário. Aí o senhor entrou lá, qual que era a sua idade, mestre? De 18 anos de idade. Aí o senhor treinou um período com ele lá até que idade? Então, aí o que aconteceu? Eu não entrei de imediato porque eu fiquei com meio cismado, né? Por causa da capoeira, estava bem pesado. Aí ele foi transferido daqui, mas deixou um professor aqui. E aí eu comecei a treinar com esse professor, que é o professor dele, sabe? Aí ele foi transferido de volta para Juiz de Fora e eu fiquei treinando com o professor dele. Aí eu comecei em 81 e até hoje estou, sem parada, sem nada. E nesse período, você se graduou até qual que é a sua graduação lá no mestre? Então, quando eu estava com o professor dele, eu cheguei até na corda azul, mas só que já era estagiário, né? Era naquele sistema da corda de lã pela federação, entendeu? Era corda ou cordão? Era corda de lã. Era trançado no lã. Pela federação? Então, o sistema era de lá, mas a corda era de lã. Ah, entendi. E nesse período, mestre, o senhor já dava aula ou o senhor só treinava? Então, eu sempre estava substituindo o meu professor quando ele não poderia estar. Porque daí ele começou a fazer faculdade de educação física, ao mesmo tempo que ele estudava fora, eu dava aula. Então eu comecei a dar aula muito cedo, na segunda graduação eu estava dando aula. Entendi. E tinha um pessoal que treinava com o senhor lá e ficaram treinando? Não, e tem um detalhe. Quando eu
nesses 6 anos que eu treinei com ele, que eu quis desvincular da escola, eu pedi pro pessoal, fica aí na escola, eu vou sair por problema pessoal, tal, vou procurar meus objetivos, mas aí não deu certo, o pessoal saiu junto comigo. Ah, o senhor conseguiu trazer os alunos junto com o senhor? Mesmo pedindo para ficar, entendeu? Ah, entendi, mestre. Ô, mestre, Eu montei esse. Oi. quando você se desvinculou do trabalho do mestre César, o senhor pensou em montar um trabalho próprio ou o senhor procurou outro grupo de capoeira? Foi. Porque naquele tempo tinha essa liberdade de você colocar nome em grupo. Naquele tempo era dessa forma. Não é igual hoje que a gente segue uma escola, todo lugar é a mesma escola. Então, naquele tempo, você tinha essa liberdade de você criar um nome. E eu criei um nome que chama Volta ao Mundo. Por que Volta ao Mundo? Porque eu, sendo do interior da cidade aqui de Itajubá, eu comecei a viajar, depois que eu desloquei da escola, comecei a viajar todos os eventos, todos os finais de semana e tal, e eu dei esse nome na escola. Por eu estar viajando bastante. Volta ao Mundo, entendeu? Aí foi aonde eu encontrei, lá lá em Ubatuba, Caraguatatuba ali, o meu mestre que deu o apoio para mim, que foi o mestre Braz da Capoeira Itabaía, de Pindamonhangaba, ele estava lá. E conversou comigo, eu contei a história para ele, ele falou que era para mim fazer um estágio com ele lá, para ver o que ele poderia estar fazendo para mim, entendeu? Mas aí o senhor ficou com o seu trabalho, com o seu nome e sendo supervisionado por ele, Sim, sendo supervisionado por ele. mantendo Volta ao Mundo. Isso, Volta ao Mundo. Mas aí não, no mesmo tempo que eu criei esse nome do Volta ao Mundo, entrou um aluno meu ele era aluno da Universidade Federal. Aí ele falou para mim assim, não, vamos criar uma associação, vamos pôr um nome e tal. Um aluno me deu essa ideia da Liberdade Capoeira. Ah, e depois o senhor mudou para Liberdade Capoeira. Para Liberdade Capoeira. Então foi um nome que a gente fez lata, tudo, mas a gente não conseguiu registrar naquele momento, porque a gente não tinha caminho para registrar a associação. Toda onde que a gente não conseguia ter um caminho para poder registrar. Ô, mestre, o senhor sofreu uma dificuldade no início para colocar o seu grupo, para colocar um nome? Eu tive bastante dificuldade, sim. Porque quando eu desvinculei da primeira escola, ela chamava Besouro Preto, e eu era o vice-presidente da escola. Mas eu não tinha contato nada com regra, com regulamento, com nada, entendeu? Porque lá em 1981 a gente não tinha muita noção de corda, graduação, de grupo, essas coisas. Porque não era muito cobrado igual hoje. Mas o Besouro Preto, esse grupo era de quem? Era do senhor também? Não, e esse era do professor D, onde que eu ingressei quando eu comecei a capoeira em 1981. É a primeira escola que tinha aqui em Itajubá. Ah, tá. Então deixa eu entender. Quando o senhor começou a capoeira, o senhor entrou primeiro nesse grupo, depois o senhor foi para o mestre César. E ele deu aula para o professor D. Ah, tá. Só que ele é da Polícia Federal, então ele é da Polícia Rodoviária. Ele veio transferido para Itajubá e conheceu o D aqui e o D entregou o trabalho na mão dele. Aí ele começou, organizou capoeira um pouco aqui. Depois ele foi transferido de volta. Aí o D ficou tomando conta da escola. Mas daí não era a Palmares Capoeira, igual do Mestre. Por isso que eu tô falando para você dessa liberdade do nome. E o nome dele ficou Besouro Preto. Ah, entendi. Aí depois que o senhor foi para o grupo dele, o senhor se desvinculou, aí o senhor montou o Capoeira Liberdade. Isso, foi dessa forma. E qual que é o significado, mestre, do Capoeira Liberdade, o nome para o senhor? A gente criou até uma saudação por causa da logo. A logo, ela tem uma logo, tem um birimbau arrebentando uma corrente. Então a gente criou. Eu tenho um aluno aqui que era instrutor, ele criou até a saudação da capoeira quando a gente finaliza o treino, por causa dessa logo. É porque, na verdade, a gente era meio oprimido para treinar capoeira naquela época. Era em cima de xingo, disso, daquilo. Falei, pô, vou ter que se libertar disso, cara. Tem essa liberdade, é para mim ter minha liberdade, entendeu? Sim, sem opressão, né, mestre? E isso, foi mais ou menos dessa forma. Ô, mestre, depois que você fundou o seu trabalho,
você continuou sendo supervisionado pelo mestre do Itabaía. O senhor começou a ter um progresso na capoeira dentro de Itajubá? Não, aí o que que acontece? Quando eu fiquei com ele estagiando de 86 a 89, ele falou para mim, a gente tá junto, porque der vier, faz a sua festa lá que a gente vai fazer sua formatura. Ele até trouxe 22 mestres aqui, eu tenho até a lista das presenças dos mestres que vieram na minha formatura de professor. Em 15 de setembro de 1989, eu formei professor de capoeira. E o pessoal veio para prestigiar a sua festa. Fiz uma festa grande, rapaz, com essa formatura, entendeu? E essa formatura foi formatura de professor? Essa formatura foi de professor? Essa foi de professor. Que eu peguei a corda trançada, daí eu peguei daquela corda rabo de rato. Sabe aí? Rabo de rato? Você já viu falar dessa corda? Não. É umas cordinhas finas, trançadas. E aí você pegou essa formatura de professor, aí o senhor ficou de professor até que tempo? Então, aí a gente passou para o sistema de corda. Saímos dessa graduação de lã, desse rabo de rato, e fomos para o sistema de corda. Aí, no sistema de corda, o professor era amarelo e branco. Deu para entender? Aí, quando a gente transmitiu para o sistema de corda, a gente fez a troca da cor da corda para o mesmo nível de professor, que era cru e amarela, branca e amarela. Mas o senhor seguia a federação nessa época? A gente não tinha muita noção desse negócio de graduação, de segmento, a gente não tinha muito, a gente só passou, porque a gente viu falar do Grupo Senzala, via falar do Badá, e a gente foi trazendo qual que era o mais próximo para a gente meio que trabalhou dessa forma. Entendi. O senhor foi pesquisando, foi perguntando para os mestres, para se basear como que era a capoeira da atualidade? Isso, principalmente na graduação. E a gente, quando passou para o sistema de corda, aí lá era direto. Você pegava a cru, a branca e a amarela, depois que a branca azul já era contramestre. Aí depois já era branca. Então eu não fui nesse sistema depois que eu saí, depois que a gente montou esse Arte Minas Capoeira, eu saí desse sistema. De vez de eu ir para branca, eu fiquei para vermelho, entendeu? Porque eu estava seguindo esse sistema de mestre, porque eu era chamado de mestre, não era por causa da corda. Mas esse período o senhor já estava formado mestre? Nesse período, só na boca do povo da capoeira, porque eu viajava muito, sabe? Então, mestre daqui, mestre dali, eu acabei me envolvendo nesse negócio de mestre. Então, o pessoal me chamava de contramestre. Ah, entendi. Ô, mestre... Elaboração do mestre, entendeu? Ô, mestre, mas esse período, o senhor estava nesse desenvolvimento com a capoeira, nesse desenvolvimento com o Grupo Liberdade, dentro de Itajubá, o senhor tinha um apoio dos capoeiristas local? Não, sim, eu fazia eventos enormes aqui, rapaz. Dentro da Liberdade Capoeira. Aí, depois da Liberdade Capoeira, foi aquilo que eu falei para você. Por um período de tempo, nós éramos em 3 professores, 3 amigos. Eu, Djavan e Batateiro. Nós era da mesma escola, da Besouro Preto. Só que a gente saiu e cada um montou um seu nome de grupo. É o Mandingueiro, o Mandingueiro e o Volta ao Mundo. E a gente fez a fusão, criamos o Arte Minas Capoeira, que hoje é o Rede Anca. Eles estão na Rede Anca Capoeira. Então aí, fiquei lá no Arte Minas até 97, 98, eu voltei para Liberdade e eu consegui registrar esse grupo em 2005. Liberdade Capoeira registrado, documentado na Receita, com certificado de ponto de cultura, tudo certinho. Ô, mestre, depois que você fundou o Capoeira Liberdade, muitos capoeiristas te procuraram para se agregar ao seu trabalho? Então, rapaz, esse é um negócio... Eu não gosto muito de apadrinhar essas coisas. Eu só apadrinhei uma pessoa na minha vida só na capoeira. Eu não sou desse negócio de ficar
trazendo pessoa para ficar convidando pessoa para isso, não. Os que eu tenho, foi tudo criado aqui. Sim. Mas assim, as pessoas procuraram o seu trabalho devido ao desenvolvimento e amplitude do seu trabalho dentro de Itajubá e ao redor. As pessoas procuraram o senhor para se agregar ao seu trabalho? Para entrar como aluno seu direto pelo Grupo Liberdade. Não, com certeza, rapaz. Aqui no sul de Minas Gerais, por esse tempo que eu já estou na capoeira aqui, desde quando eu comecei, eu era um cara que viajava muito, né? Então eu participava de todos os eventos em todas as cidades circunvizinhas daqui, longe, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu viajei muito, principalmente aqui no Vale do Paraíba, sabe? Então agregou bastante na minha capoeira. Até eu conhecer posso falar do mestre Neném do Ginga Brasil? Então, ele também ajudou a agregar na nossa capoeira. Em 97, ele veio, apareceu, a gente conheceu, assim, do jogo. Falei, nossa, o cara é legal, tem um estilo legal de capoeira e tal. Trouxemos ele para dar um curso pra gente, e quando a gente estava ainda no Arte Minas Capoeira, agregou muito na nossa capoeira, o estilo, que a gente era muito visionário nos vídeos que tinha do Abadá Capoeira. Então, a gente sempre espelhou em alguma coisa que era sólida, entendeu? E o mestre Neném ajudou o senhor nessa parte de estruturar o trabalho e parte de movimentações e atualizações da capoeira. Isso. Então, e a gente acabou ficando diferenciado aqui na região do Sul. Eu adaptei nessa movimentação nova, dessas movimentações que tem. Eu adaptei bem, entendeu? Então, aí, para nós, foi show de bola. Essa vivência que a gente teve com essas movimentações novas que apareceu na capoeira, que o pessoal fala que é contemporânea, mas não é contemporânea. Foi muito massa. Fala de novo, mestre, que cortou a internet aí, da contemporânea. Não, então, da contemporânea. Então, porque o pessoal fala muito em... O nome da capoeira hoje é uma capoeira contemporânea, né? Para mim, não. Para mim, o contemporâneo é o tempo que está, ué. Porque o mestre Bimba foi contemporâneo na época dele. Então, o contemporâneo é aquele momento que você está vivendo. Porque quem for falar vai falar do passado um pouco, é o contemporâneo daquele que passou. Entendeu? Eu levo dessa forma. Mas a capoeira nossa aqui deu uma deslanchada bastante, porque a gente diferenciou o modo nosso de gingar capoeira, de jogar capoeira. Ô, mestre, quando foi o período da sua formatura e reconhecimento a mestre? Então, igual eu falei para você, depois que eu saí do Arte Minas Capoeira e voltei para o Liberdade Capoeira, eu já era corda azul e branca, que era contramestre. Voltei para a minha escola antiga e comecei a rodar. E o que acontece? Igual eu falei para você, esse nome mestre, eu ganhei ele dentro da capoeira. E eu era contramestre em 97. Até 2012, eu estava sendo chamado de mestre e chegou lá o meu mestre César. Por causa de eu estar sempre vivendo com o mestre César, eventos, e ele parece que me abraçou também, porque eu tenho dois mestres. O mestre Braz está vivo até hoje e tem o mestre César. E em 2012, ele formou eu a mestre corda vermelha e branca. Mas eu gostava muito da corda vermelha. Por causa da trajetória da corda vermelha. Porque corda vermelha, na verdade, quando eu já vi o pessoal do mestre Senzala falar que corda vermelha não era para mestre, era para uma liderança, certo? Foi dessa forma que eu aprendi essa corda vermelha. Aí eu falei, pô, então eu já sou contramestre. Sou chamado de mestre. A corda vermelha para nós era para liderança, entendeu? Também igual eu achava que era para Senzala. Foi dessa forma que eu fiquei na corda vermelha. Mas o senhor acha que a corda branca, ela representa um grau máximo de mestre? Então, por causa por causa do sistema que rola hoje, porque tem corda branca que não é igual do Abadá. A gente sabe disso. Porque o sistema é outro. A corda chega mais logo. Então, agora fica uma pergunta no ar, né? Representa o nome mestre. Agora, se é o grau máximo, vai depender de cada um. Sim. Ô, mestre, nesse período, o senhor tinha comentado comigo sobre questões das suas graduações.
O senhor trocou de graduações, acho que foi num período curto de tempo, né? O senhor falou para mim. Aí o senhor explica para nós como que foi esse período da troca de graduações, atualizações de cada mestre que o senhor fez. Não, então, eu comecei na Besouro Preto em 81. Eu já fui um cara diferenciado desde quando eu entrei. Em 82 eu já peguei a segunda graduação. Eu pulei a primeira, pelo meu professor. Daí para lá foi uma corda, uma por ano, até eu chegar no 86 com a corda azul. Aí depois da corda azul que eu desvencilhei do grupo. Ela não, só a primeira que eu pulei. Pulei no modo de dizer, né? O mestre achou que eu tava legal para pegar a segunda corda, porque quando eu entrei na capoeira, como eu te falei, eu larguei mão do estudo para ser capoeirista. Então eu me dediquei à capoeira e dedico até hoje. Então eu não sou um cara que fico brincando de ser capoeirista. Então eu entrei na capoeira para ser capoeirista, larguei mão do estudo, que eu tive que fazer uma opção. Então o mestre achou que eu estava capacitado, me deu a segunda corda, eu tive barreira, porque ele tinha uns caras bons, né? Uns caras antigos, e eu tive que sustentar a onda. Porque naquele tempo, quando você pegava uma corda meio relativa com a outra, o camarada queria testar o sêmen. Mas aí na onde você morava, tinha muito embates assim de capoeira nas rodas para testar a fé um do outro, para acabar o trabalho, para ir na. Porque antigamente, na sua época, o pessoal tinha aquelas visitas inesperadas, né? Então você tinha que estar preparado para receber, né? Então, quando a gente estava na escola da Besouro Preto, tinha um embate entre a gente ali, porque todo mundo queria se testar, entendeu? Mas de fora foi depois, foi pós a minha formação, meus tempos. Tipo aquele negócio fala, tipo o cara queria ganhar território, entendeu? Depois que eu tive meu trabalho formalizado, tudo certinho, eu comecei a ter. Eu já tive problema com a Besouro Magangá, já tive problema com a Badaco Capoeira aqui na cidade, porque teve um trabalho muito bom aqui também. Então eu não deixei para trás, eu encarei a capoeira, entendeu? Então eu não queria saber quem que era. Se é para embater, nós vamos embater. Mas teve embate sim, cara. Teve muito embate. Entendi. Ô, mestre, e quando foi que o senhor resolveu ampliar o seu trabalho nos outros estados? E como foi que o senhor soube lidar com essa situação de pessoas se agregando? E quanto mais tem pessoas, nasce mais trabalhos e nasce mais dificuldades. Como que o senhor conseguiu fazer todo esse trâmite para entender as pessoas que queriam se agregar ao seu trabalho, receber da melhor maneira? Não, então, na verdade, eu não tenho filial em outros estados. Eu não tenho, eu só tenho aqui pro sul de Minas, em várias cidades circunvizinhas, entendeu? Eu não tenho para outros estados. Então, essas pessoas são alunos da escola que foi aprendendo, foi mudando de cidade e foi levando liberdade capoeira. O trabalho não é igual eu te falei, da liberdade antigamente você carregar um nome, você escolhia um nome e levava, né? Mas agora, dentro da escola, foi formando pessoas e foram levando a capoeira para outras cidades. Então a gente está com 10 cidades aqui no currículo, sabe? Para outros estados, não. E eu também eu tive muita oportunidade de ter trabalho fora do Brasil, mas para mim, se eu não tiver presente, não está legal. Ô mestre, e o que o mestre César influencia na sua vida como capoeirista? Rapaz, eu vou falar para você, ele é o precursor nosso aqui, né? Ele é o nosso patrimônio aqui, cara. Quando ele chegou aqui, cara, ele chegou para diferenciar a capoeira aqui na cidade. Já chegou xingando o cara que era que era o professor, que andava com o berimbau nas costas. Então ele representa muito, porque ele é um cara muito sábio. Se você conversar com ele, eu vou até falar para você um dia, fazer um podcast com ele, para você ver a ideia que esse cara tem, as datas que esse cara tem, o conhecimento que esse cara tem na cabeça sobre a capoeira. Conhece muito sobre a capoeira. Conhece nada perto dele. Ele influencia muito nós com a sabedoria que ele tem, entendeu? Hoje ele tem 60 anos de capoeira. Caramba, eu vejo que ele é muito querido na cidade de Minas por muitos mestres daí, porque ele influencia muitos grupos e muitos trabalhos, né, mestre? Com certeza, o mestre César ele é muito querido aqui pro sul de Minas, cara. Não é só por aqui. Ele passou muito aí pelo Rio de Janeiro também,
Belo Horizonte. Porque quando fala Minas, o pessoal pensa que é Belo Horizonte. Belo Horizonte de Itajubá, lá dá 500 quilômetros. Mas ele vai em todos os lugares, cara. Ele é bem influente nas escolas. Todo mundo tem um respeito muito grande por ele. E ele parece que é uma referência nossa mesmo aqui, entendeu? Entendi. Ô, mestre, na sua trajetória como capoeirista, qual que foi a maior dificuldade que o senhor teve até chegar nos dias de hoje? Forando os apoios públicos, né? A gente fazendo do coração para as pessoas que são vulneráveis, né? A dificuldade maior do trabalho é você ter que dar assessoria para quem não tem quase nada. Essa que é a dificuldade do trabalho. Hoje não, hoje a gente tem projetos, né? Mas para a gente chegar... a primeira academia minha, sabe o que eu fiz? Eu finquei 4 pau de bambu e forrei por cima com essa lona preta. Eu tentando a minha história no meu perfil, contando essa história, quando eu comecei a dar aula para o pessoal, estiquei uma lona preta para não tomar sereno na rapaziadinha. Então, nunca desisti da capoeira. O senhor começou, o início do seu trabalho foi com esses 4 bambus e essa lona preta em cima. E depois disso, o seu trabalho começou a vingar, começou a dar alunos, discípulos? Sim, aí o que acontece? Comecei já a ter mais noções das coisas, comecei a procurar associações, clubes para dar aula. Foi aonde que abrangeu, foi para outra cidade, eu mesmo dar aula em outra cidade, montei trabalho em outras cidades, e hoje tem outros alunos lá, mas eu plantei lá aonde que começou a nossa vida dentro da capoeira, dando aula. Desde 84 eu já estou numa cidade fora ali, que eu sou cidadão de lá sem ser. Ô, mestre, hoje a capoeira de Itajubá, ela está numa qualidade legal, numa qualidade alta, desde um comparativo que o senhor começou a capoeira até os níveis de hoje? Não, então, o nível da capoeira, tecnicamente falando, tá bom. Mas aqui tem poucos capoeiristas agora, pá, a não ser a nossa escola. A nossa escola, ela tem bastante gente. Mas aqui, quando você fala em grupo paralelo, você não vê mais aflorando o grupo paralelo, entendeu? Da capoeira. Tem. Falar que não tem é mentira. Tem, mas não... Você não vê que está no movimento porque a capoeira merece, entendeu? Fazer discípulo, fazer aluno, não tem. Ô, mestre, hoje o senhor tem grandes influências de grandes trabalhos para refletir dentro do Capoeira Liberdade? Não, a gente tem, sempre teve, né? Igual eu falei para você, cara. A minha influência maior foi desde aquele primeiro DVD que o Minhas Camisas gravou, até o Boa Voz novinho lá, sem camisa, desde aquela mão. Então a gente olhou muito. Igual eu falei para você, eu queria ser capoeirista, mas eu queria ser um capoeirista diferenciado, e fui. Justamente por eu ter uma visão de buscar, entendeu? Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais, bem distante do Rio, São Paulo centro lá. Então eu sempre procurei ver, comprar revista. Eu tenho aqui uma coleção dessas revistas capoeira, para mim poder absorver essas coisas, para mim poder passar, entendeu? Porque orientação eu fui procurando por mim mesmo, entendeu? E hoje a capoeira aqui, ela está num patamar muito legal, rapaz. É só olhando para dentro da nossa escola, quando participar de um evento, que vai sentir qual que é a energia que tem a capoeira hoje aqui. E aí eu falando, eu sou... Né, só falando, porque lógico que eu vou falar do meu trabalho, né? Ô, mestre, o senhor acha hoje que professor educador de capoeira, ele tem que ter formação acadêmica para desenvolver um trabalho em escolas particulares, a paz? Então, hoje é essencial o cara ter uma formação para poder ter um currículo. Mas isso também eu não posso falar que isso aí credencia o cara para ele ser um bom capoeirista. Estou falando numa faculdade, entendeu? Porque o camarada que quer desenvolver um trabalho com a capoeira, ele tem que ser capoeirista.
Ele não tem que ser professor de educação física automaticamente para falar que é. Agrega no currículo, fica mais fácil de você pegar um edital, para você pegar um trabalho, porque conta mais pontos quando você tem essa formação acadêmica, principalmente na educação física. Mas para você desenvolver o trabalho, aí parte muito para a empatia. Você, pessoa, com o aluno, não é a sua formação que vai trazer isso. Porque você tem que ter essa empatia, ou a pessoa tem que ter empatia com você para poder fazer aquilo que você propõe a passar para ele, entendeu? Lógico que é importante o estudo. Não posso falar que não é. No meus tempos, para mim, não foi. Mas hoje a gente sabe que sem o estudo, o camarada ele não anda. Mas o senhor acha que o estudo na capoeira, ele influencia muito na parte verbal, na parte de montar um projeto, na parte de dar uma aula, um alongamento? Pode ser para uma criança ou até por uma melhor idade, por um idoso, assim, vamos dizer. E o senhor acha que influencia para uma melhoria, mestre? Não, com certeza. Se você não tem formação acadêmica, logicamente você vai ter que procurar esses meios para você poder entender a parte estrutural do corpo do ser humano, para você poder não estar lesionando ninguém. Você tem que buscar esses conhecimentos, para você entender o corpo da pessoa. Eu também tenho trabalho na PAI, no CAI, são tudo pessoas com deficiência de várias modalidades. Fala assim, de várias modalidades, porque tudo que você fala hoje é problema. Então, vários níveis de... Então, eu poder trabalhar com eles. Então, por isso que eu falo, eu não sou formado. Eu não sou formado, não tenho faculdade. Mas eu tenho noções de que eu preciso saberes para mim poder trabalhar com essas coisas. Então, eu tenho que buscar onde? Aonde tem. O senhor acha que o nível de lesões dos capoeiristas dos anos 80, 90 reduziu mais depois da quantidade de informações que a gente tem? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que eu falo por mim, né? Porque quando comecei a capoeira, então eu não queria nem saber se dava lesão ou não dava, e não tinha essa informação. Não queria nem saber, eu queria meter pernada. A gente não tinha uma didática, o negócio era fazer polichimera, fazer cócora, aquele negócio andar. Então a gente lesionou mais porque a gente não tinha esses conhecimentos. Antigamente a ginástica era 3 horas de ginástica e meia hora de capoeira. Mas o senhor acha que o treino excessivo com repetições e uma alta pressão de treino, o senhor acha que o capoeirista melhora com isso? Com isso? Não pode exceder, né? Quando o cara excede, porque um básico bem feito ele é melhor que milhões de repetição, né? Então, a aplicação do método de treinamento, eu acho que tem que ser dessa forma. Ele tem que ser medido para que você não se estresse o músculo, não se, porque às vezes o excesso também ele faz a lesão. Então, se você tiver uma medida boa, de um básico bom, eu acredito que é um capoeirista bom. Quando faz o dever de casa, que é o básico, eu falo para você, e agrega outros valores, que é a potencialidade do corpo, né? Para você estar preparado para fazer outras coisas mais. Então, eu acredito dessa forma. Agora, quando você quer ser atleta, aí é alto rendimento, aí já é o outro lado, né? Então, aí você tem que diferenciar quando você quer ser atleta, ou quando você quer ser jogador de capoeira, ou quando você quer ser capoeirista. É diferente. Tem uns níveis, tem uns diferentes. Se eu quiser ser um atleta, eu vou ter que treinar dobrado. Agora, se eu quiser manter uma performance de um bom capoeirista, para não ser jogador de capoeirista, é de outra maneira. Porque para treinar para um campeonato, ele tem lá o tempinho dele, para ele fazer lá os 2, 3 minutos dele, e ir naquele alto rendimento, então ele precisa do gás. Não dizendo que ele não vai jogar diferente do outro, mas não é todo mundo que vai por esse lado. Ninguém tem, não é todo mundo que tem essa capacidade. Porque tem pessoas diferenciadas para capoeira. Eu vejo dessa forma. Tem pessoas que não querem ser isso. Tem pessoas que querem ir lá para uma qualidade de vida. Tem pessoas lá que querem ir para tocar um berimbau, aprender uma musicalidade. Eu acredito dessa forma, o bem-estar.
Ô mestre, na sua visão de mestre como educador de capoeira, o senhor acha que os capoeiristas estão perdendo um pouco a parte, teórica da capoeira? Como estudar, como dos velhos mestres? O senhor acha que eles estão perdendo um pouco esse hábito de estudar a capoeira? Na verdade, eu vejo isso em palestra. Em palestra eu vejo que parece que o pessoal que senta para ouvir não tem muita paciência para ouvir, não. Ficou meio escasso. Por quê? Por quê? Porque as informações estão fácil, né? Distorcidamente, ou às vezes certa, ou de uma forma ou de outra, as informações estão fáceis, o pessoal não quer ouvir mais. Eles estão querendo buscar da forma que eles acham melhor para eles, entendeu? Eu sou muito da oratória, tá ligado? Tem muita coisa para falar, assim. E eu acho que tem um desinteresse, sim, de buscar. Que às vezes não sabe nem falar sobre a história da capoeira, né? Então, mas o senhor acha, assim, que a facilidade que tem hoje de informação, esse acesso livre que todos nós temos aos conhecimentos e histórias da capoeira do Brasil, o senhor acha que os capoeiristas estão deixando de lado de estudar, porque essa informação que está fácil, é melhor dele estudar, mas não tem aquela essência de comprar um livro, de valorizar a capoeira, valorizar o trabalho do mestre e estudar. O senhor acha que se perdeu isso também, mestre? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu comprava revista, acabou a revista, falei, e agora? Eu tenho aqui uma caixa de revista capoeira, porque a gente estava querendo saber das informações, o que rolava e tal. Agora, hoje tem informação que você dá um clique, você vê o que você quer lá do outro mundo, do outro lado do mundo. Então, eu acho que acabou esse desinteresse de você estar comprando um livro, porque hoje é tudo jogado na internet, se você pesquisou lá, você acha. Então, esse é o desinteresse do aprendizado num livro, numa revista, entendeu? E, infelizmente, é o século que vai passando, vai mudando a cabeça do pessoal, e cada geração é uma geração diferente. E a gente tem que acompanhar. E o nível técnico dos capoeiristas no seu ponto de vista? O senhor acha que perdeu um pouco, tanto na parte física, na parte muscular? O senhor acha que os capoeiristas estão com menos resistência física para jogar, mestre? Não, eu acredito que não, porque o capoeirista que quer ser capoeirista jogador, ele precisa malhar, precisa trabalhar o corpo, precisa trabalhar essa resistência que precisa ter. Fazer um jogo só e sair não é jogador de capoeira, né? Então, não, porque eu acredito que temos capoeiristas mais fortes do que tinha antigamente. Mais forte muscular. Que tudo grandão e tal. Mas e antigamente você tinha uns caras fortes, mas não tão fortes, mas eram habilidosos. Não dizendo que os fortes hoje não é. Mas é uma cadeia diferente de antigamente. Mas eu acredito que não. O pessoal tá com. Nem todos evoluíram para um nível legal, entendeu? Isso eu tenho que falar. Tem pessoas que parece que pararam no tempo em relação da dinâmica da capoeira, que é a atualidade. E o capoeirista hoje, mestre, ele tem que ter um trabalho em escola particular? O senhor acha que é devido ter um trabalho, um projeto social, para ele ser reconhecido como educador de capoeira? Para ser reconhecido como capoeirista, ele precisa ter trabalho. Ele precisa se sustentar, né? Precisa ter um trabalho. Não é obrigatoriamente, mas aqui, dependendo do caminho que ele quer seguir, né? Então, se ele está ensinando capoeira, ou ele chegou no nível de ensinar capoeira, ele precisa ter um trabalho, ele precisa desenvolver essa parte também. Porque ninguém chega para ser um professor de capoeira, um instrutor de capoeira, para ficar olhando o tempo passar, né? Então, ele tem que se interessar por esse lado também, de ter um trabalho, mesmo que seja social, no começo é sempre assim que começa, porque às vezes no trabalho social é que você descobre grandes capoeiristas. Escola particular também, eu também dou aula em escola particular, de criança de 0 a 5 anos,
Então, há necessidade de você se promover também como educador em várias localidades. Não é só dentro da sua academia própria que você tem. Então, você tem que ter trabalhos paralelos para você automaticamente se satisfazer como profissional. Ter essa capacidade dessa transmissão da capoeira para vários níveis de pessoas. Sei que todo mundo não vai querer isso. Não vai, às vezes, não faz para isso. Mas, como você está falando, você fez uma pergunta objetiva, precisa, eu acho que precisa. E o senhor, dentro do seu trabalho, Capoeira Liberdade, o senhor acha que o capoeirista tem que ter um trabalho para ser reconhecido? Falei, tem pessoas que não vai lá para aquele lado, mas é pessoas que trabalham dentro da escola. Eu estou falando quando a pessoa quer seguir esse caminho de crescer, de ser memorado como um ensinador, um educador, ele vai partir para um trabalho. Eu tenho aluno aqui que é instrutor de capoeira, é um bom confeccionador de berimbau e cachixi. Mas sabe dar aula. Mas ele procurou esse lado. E eu tenho mestre que dá aula de educação física ao mesmo tempo de capoeira em outra cidade. Projeto. Tem outro que dá aula pelo CRAS. Tem outro que dá aula na PAI do outro lado. Então, essas pessoas que querem esse poder aquisitivo de ser chamado de educador da capoeira, ele vai ter que ter o trabalho. Não só sendo o professor na corda, entendeu? Aqui dentro da escola, a gente cobra muito isso da pessoa correr atrás de um lugar para ele poder ter o trabalho dele. Entendi, mestre, entendi. Mas o que eu quero falar é assim, eu tô falando dentro do Capoeira Liberdade. O senhor formar um mestre dentro do seu trabalho, ele tem que ter discípulos e alunos ou o senhor não leva por esse lado? Não, não, não. Então, esse ano eu já reconheci um corda vermelha da nossa escola e vou reconhecer outro agora em outubro, né? E todos eles têm trabalho, e não é por causa disso, não. Porque não é só o teu trabalho, ele tem que ter uma história, uma trajetória, uma vivência dentro da capoeira. Ele tem que ser reconhecido pelos capoeiristas, principalmente da Redondeza, entendeu? Pessoas que falem bem dele como um mestre de capoeira antes dele ser mestre. Eu levo por esse lado. É dessa forma que eu estou reconhecendo esse corda vermelho justamente por isso. Ele já tem aceitação da capoeira para ser um mestre de capoeira. Não é só porque ele trabalha. Mas é um cara que viaja, corre atrás, um cara que toca, canta, um capoeirista bom, um capoeirista legal, completo. Então, eu vejo dessa forma. Quem quer fazer dessa forma vai ter que procurar esse espaço, ganhar esse espaço da própria capoeira para ser chamado mestre. Mas aqui a gente orienta os nossos formados a procurar um trabalho e ter um trabalho. Entendi. Ô mestre, e hoje no seu ponto de vista, como mestre, as nomenclaturas de graduações como professor, mestre, mestrando, eh, essas novas nomenclaturas de mestre que eles implantam na capoeira todos os dias, como eu já vi submestrando, mestre maior, mestre general, mestre mor, o senhor acha que está dentro dos fundamentos da capoeira? Dentro da tradição? Porque contramestre é uma tradição muito antiga e mestrando é uma coisa mais atual. Na sua opinião, qual seria mais necessário para a capoeira hoje? Mas isso aí é um polêmico, né? É polêmico porque a gente vê cada sistema de graduação que só Jesus na causa. Mas aí o que que acontece? Você vai falar de uma parada dessa, aí o cara fala assim, a escola é minha, eu faço o que eu quiser, né? Mas para mim, eu falando assim da minha pessoa, a gente espelha naquilo que tem mais quantidade de pessoas usando. Isso aí eu acho que, politicamente falando, é a maioria que está usando. Hoje eu faço parte
da Liga Internacional de Capoeira de graduação, que a gente tentou fazer esse lado aí, de tentar organizar um pouco o sistema de graduação, o sistema de falar. Porque hoje a gente vê corda vermelha é aluno. A gente vê cada graduação que não corresponde com o nível que a capoeira é acostumado a ver, entendeu? Aí eu fico falando pra você, é um negócio polêmico de falar. Então, a gente fez a unificação e a gente trouxe mais ou menos o sistema que a maioria usa. A gente poder ajudar na unificação das cordas, das graduações, é o que a gente fez. Tá eu e o mestre Muralha, uma galera aí, nós fizemos para ver se a gente consegue diminuir um pouco isso, mas aí vai de cada, né? Tem que ter aceitação. O negócio da graduação, ela é foda. Eu peguei mais pro lado do abadá capoeira, e a gente trouxe, que a maior parte das pessoas usa por aí, né? Depois que saiu do Senzala, criou essa nomenclatura. Então, hoje a gente usa contramestre. Nós também éramos mestrando. Mas a gente sabe que o mestrando foi criado aí pro abadá capoeira, né? Então, hoje a gente usa contramestre, dentro da unificação. A gente tenta segurar o mais próximo possível da onde que tem mais pessoas usando, entendeu? Mas é complicado o negócio da graduação, porque precisa muito um pouco de aceitação dos mestres, porque cada um cria a sua situação, aí é foda, aí não tem jeito da gente falar sobre a graduação se positivamente, não tem jeito. No seu ponto de vista, como capoeira, o senhor acha que um mestre, para ele ser formado mestre, ele tem que ter tempo de trabalho ou idade na capoeira? Além do tempo da capoeira, ele precisa ter um tipo certo de idade. Além do tempo dele. Não é só o trabalho. Ele precisa ter uma idade que seja compatível com o tempo da capoeira dele, né? Porque ninguém vai ficar formando mestre com 20 anos de idade, né? Tem jeito, 20 anos de idade, no máximo é um professor. Então tem que ter essa equalização do tempo e a idade. Passar lá dos 30 e tanto para poder ser mestre de capoeira. Não é formar ele velho, porque o pessoal fala, vai produzir o quê? Não, o mestre ele já tem uma nomenclatura do saber, meu. Então ele não precisa provar mais nada para ninguém. Então quando ele chega mestre de capoeira, ele tem que provar trabalhando, mostrando o que é a capoeira para outras pessoas. Então, além do tempo de capoeira, um pouco de idade. Eu vejo dessa forma. É certo. Mas assim, se o senhor pegar na antiga, os mestres era tudo formado novo, né, mestre? Então, assim, tudo que começou veio novo. É isso que eu estou te falando. Cada tempo é um tempo. Porque, na verdade, nem corda não existia. Então, hoje, por isso que a gente está falando da corda. Nem corda não existia. Aí um pôs uma corda lá, outro pôs uma corda aqui, o outro pôs um lenço lá no tempo. Então, o que acontece? Hoje nós temos que ser politicamente na capoeira em relação da quantidade. A gente tem que procurar o quem que concorda com mais o quê. Então eu não posso falar que eu quero nem saber, aqui vai ser dessa forma. E completamente fora dos fundamentos que tem muitas pessoas que não concordam. Você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que você vai querer fazer. Eu estava num evento aqui, aconteceu um evento, chegou lá no evento, o cara falou assim, não, aqui o aluno, o instrutor pode tirar o mestre da roda, não tem problema nenhum não, aqui com nós é dessa forma, todo mundo participa. Aí o outro não concorda. Então, Diego, é muito complexo esse negócio da formação. Hoje, antigamente não, depois que eu tô falando, antigamente não tinha isso. Hoje tem muita crítica, muito... O cara acha que é errado, o outro também acha que o outro acha certo. Então, hoje tem muito achismo na capoeira em relação dos fundamentos. Antigamente, não tinha nada disso. Hoje, todo mundo critica tudo. Entendeu? Então, hoje fica difícil de você falar em fundamento hoje.
Então, você vê lá atrás, quem que formou aquele mestre? Quem que pôs a corda de mestre naquele? Quem que formou o Curió? Quem que formou o mestre Pastinha? Então, cada tempo é um tempo e a gente só traz... Agora, no nosso tempo hoje, que tem muita crítica, antigamente não tinha. Porque quem que formou o mestre Valdemar do Paixão? Quem que ensinou ele a ser capoeirista? Fazedor de berimbau. Então, hoje, o que eu estou falando da politicamente, na maioria, é onde que o pessoal anda mais junto. Eu acredito que tem que ser dessa forma. Então, a pessoa, ela por si só, ela tem que reconhecer, falar, não, o negócio lá é bom, aquele negócio lá está certo, porque lá está mais justo, está mais tranquilo, tem que ser dessa forma. A pessoa em si, ela precisa fazer esse reconhecimento das coisas que estão acontecendo na capoeira hoje. Porque as graduações são banalizadas hoje, infelizmente, é dessa forma que eu tenho que falar. Cada lugar tem um tipo de corda, um tipo de graduação, e como é que eu vou falar que está errado? Qual que é o fundamento que eu tenho de falar que está errado? Onde que começou a corda? Entendi. Ô, mestre, hoje a capoeira ela está sendo mais reconhecida ou ela está sendo menos reconhecida, na sua visão? Depende de que forma, né? No geral, mestre, no geral. Geral. Não, assim, hoje a capoeira está muito difundida, né, cara? Quer dizer que, se eu for olhar por esse aspecto, tem muito capoeirista no mundo hoje. Hein? Então, para mim, ela está sendo mais reconhecida, né, de apoio, e daí já é outro diferente, né? Mas eu acredito que a capoeira cresceu, evoluiu muito em relação de crescimento, entendeu? Tem muita escola de capoeira, tem muito capoeirista. Então, na minha visão, ela cresceu. O senhor acha que ela está sendo valorizada? Então, aí já é outro nível de conversa em relação da valorização da capoeira. Hoje a gente conta, as pessoas ainda têm aquele certo negócio com a capoeira ainda, com religião, discriminada, alguns pontos e tal. Então, tem falta de conhecimento mesmo e acaba denegrindo um pouco a capoeira. Ela é valorizada de um jeito, do outro não. Tem apoio aqui, não tem apoio ali. Então, tem várias maneiras da capoeira sofrer, cara. Tem várias maneiras dela sofrer. E, ao mesmo tempo, hoje tem vários projetos aí, vários editais que estão apoiando um pouco a capoeira. Então, aquele que tem uma consciência legal, ele vai conseguir trabalhar monetariamente, entendeu? Mas a capoeira, ela não é tão valorizada igual deveria ser, né? Porque a gente vê pela mensalidade da capoeira. Mas o senhor acha que a capoeira, o senhor acha que a capoeira ela é desprezada um pouco pela cultura brasileira? Porque a capoeira, ela foi tombada, né? Então tem outras modalidades. O senhor acha que no meio daquelas modalidades, a capoeira sofre um pouco de desprezo na hora da seletiva ali para ter uma contribuição? Sim, eu acredito que sim, sabe por causa do quê, ô Diego? Por causa da organização. Quando você fala em karatê, no Japão é karatê, chega aqui no Brasil é karatê. Eles têm um, eles têm um kata para seguir, né? Quando vai fazer a faixa deles, né? O Muay Thai tem, o Jiu-Jitsu tem. Então, igual eu já vi muita polêmica em relação da capoeira nas Olimpíadas, né? Mas qual que vai ser o certo para entrar lá? Quem que vai padronizar ela para entrar lá? Ela é diversificada justamente por causa de ser livre do jeito que é. Que hoje você não pode falar nada que vou fazer porque a capoeira é livre, ela permite isso, né? Então, é muito complexo esse negócio da capoeira e dessa valorização da capoeira. Justamente porque ela é ampla, ela é muito ampla nos movimentos delas. Ela não tem, ó, o regulamento. Vamos supor que se fosse a sequência do Mestre Bimba, eu vejo a sequência do Mestre Bimba, eu aprendi ela em 1981, hoje eu vejo ela diferente do que eu aprendi. Então ela não é padronizada. Eu aprendi de uma maneira que não é a que eu vejo. Mas por quê? O senhor acha que ela sofreu modificações? Então, em relação para chegar na gente, sofreu. Para chegar na gente, sofreu.
que eu vejo de uma forma, um faz de um jeito, outro faz de outro. Então, na verdade, tem uma negativa de Angola, e eu, para mim, era regional, na sequência do Mestre Lima, eu aprendi ela na negativa contemporânea aqui, para dar cabeçada. Agora, na outra, ela tem uma negativa de Angola. Mas aí são adaptações, tu concorda que são adaptações? Então, isso eu estou falando para você. Eu acredito nessas modificações que passam para adaptações, e a gente, para falar de fundamentos, a gente fica meio assim, peraí, vamos ver o que é fundamento e o que é necessário fazer. Ô, mestre, o que a capoeira contribuiu na sua vida, desde o seu início até os dias de hoje, mestre? Então, rapaz, a capoeira, eu vejo, como eu sempre falo, quando eu falo, o que é capoeira para você? Capoeira, para mim, ela é um canal de descobertas, entendeu? Para mim é um canal. Você descobre variedade de coisas dentro da capoeira. Então, para mim foi muito bom que eu melhorei meu jeito de ser. Eu tinha vergonha, ela me deu a dicção, eu aprendi a cantar, aprendi a tocar. Então, a capoeira, ela valoriza a gente como pessoa quando a gente se dedica a ela, porque eu acho que é uma mão de via dupla, a capoeira. Eu melhorei, eu entro no poder público, eu saio, eu vou qualquer tipo de polícia, eu vou no fórum, e tudo onde que hoje, por causa de eu ter 44 anos de capoeira, eu dei aula desde novo, do 83, 84, eu dando aula. Hoje eu tenho alunos que passaram por mim, que trabalham de polícia, hoje é delegado, foi prefeito. Então, essas pessoas, então, a capoeira, ela fez eu enxergar o que o mundo pode ser, cara, pode ser diferente. Então, tudo onde que eu chego, assim, tem pessoas lá que falam que treinam comigo, e nem eu sei. Mas a capoeira, ela abre caminhos, abre portas para o capoeirista, que é um cara sério, né, cara? A gente tem que ser um bom exemplo. Sim, entendi. Ô, mestre, hoje, no mundo que a gente vive hoje, a telecomunicação dá informação muito fácil para todos. E hoje, assim, as informações através de um clique, a gente consegue tudo que a gente quer. A gente consegue tudo que a gente quer. O senhor acha, assim, que os alunos da geração nova, eles perderam um pouco essa ligação de professor para aluno? Ah, não. Isso que eu falo para você, pai. A empatia vale muito dentro desse trabalho aí, cara. Essa formação cada dessas informações fáceis, mas você sabe que o aluno, quando ele é muito curioso, ele acaba perguntando para a gente mesmo, do que ele ouviu, do que ele leu. Então, se a gente tiver estruturado dentro de uma formação, dentro de um critério, a gente vai passar para não é bem assim, você vai instruir ele da forma que ele vai, às vezes, ele vai divergir do que ele leu, entendeu? Porque hoje está muito fácil o capoeirista desconstruir o outro. Está muito fácil hoje, entendeu? Então, não é dessa forma. Não sei se você entendeu. E o senhor acha que para o capoeirista ele ganhar experiência, ele tem que correr roda e viajar pelo mundo, mestre? Aí ele precisa de fazer esse translado aí, cara. Eu acredito que sim, para ele falar da bagagem dele. Ele precisa contar uma história. Ele não tem que contar dos outros, não. Hein? Eu preciso que ele precisa sair. Se ele propôs a ser capoeirista, ele precisa conhecer pessoas, precisa conhecer estados, precisa conhecer pessoas do outro lado, outro nível. Ele precisa fazer essa trajetória. Eu acredito que sim. Ô mestre, hoje a capoeira ela está muito grande pelo mundo. A capoeira ela está muito informada, né? Muito desenvolvida e inflamada. Nesse período que o senhor tem de capoeira, 44 anos que o senhor está vivendo a capoeira e vivendo para a capoeira. Qual foi o momento mais marcante da sua vida que o senhor teve nesse período todo que o senhor nunca vai esquecer, mestre? Então, rapaz, foi duas coisas que me aconteceram dentro da capoeira, parte da capoeira.
Foi em 84 para 85. Eu consegui sair daqui de Itajubá e ir lá no batizado do Mestre Camisa, no Circo Voador. Consegui ir lá. Isso aí marcou, porque eu como capoeirista, eu sempre gostei de ver a didática do Abadá Capoeira. Naquela época, eu sempre fui lá, caí lá. Fui lá no Circo Voador lá e assisti um evento dele lá dentro. Né? Isso foi um que marcou. Aí a segunda coisa que marcou bastante também foi em 2015, quando eu fui para a Bahia, fiquei lá 7 dias, naquela festa de 2 de junho. Eu fui convidado lá pelo Mestre Bamba para me dar uma aula dentro do Centro Histórico. Então isso aí marcou pra caramba também, essa parada de eu dar uma aula lá dentro da academia do Mestre Bimba, entendeu? Isso aí foi muito da hora, cara. Isso aí marcou pra caramba. Ô, mestre, qual conselho o senhor deixaria para os capoeiristas hoje, da nova geração? Ah, rapaz, sabe o que eu vou falar, rapaz? O camarada ter mais consciência, não ter pré-julgamento. Porque há um ditado que diz que a moeda tem 2 lados. Um ela mostra a cara e o outro lado ela mostra o valor. Então, antes, eu queria encarecidamente mesmo pedir para os capoeiristas dessa forma, ter consciência. Ter consciência antes de tentar fazer alguma coisa contra outro capoeirista, sem saber dos 2 lados da história. Porque é muito fácil hoje você vir na rede social, ouvir um comentário e já falar um outro comentário pior do que aquele que você ouviu, sem ter noção daquilo que você está ouvindo. Então, não deixe com que um capoeirista atrapalhe o outro a crescer na capoeira. Ajude-o, mas sabendo da história. Entendi. Mestre, agora vamos fazer um bate-bola aqui. Perguntas rápidas e respostas rápidas, tá bom? Resuma a capoeira em uma palavra. Canal de sabedoria. O que é ser um O mestre? que é ser um mestre? Ser imparcial. Um jogo inesquecível. O inesquecível. Eu e o mestre Nagu. A capoeira no futuro será o quê? Será o quê? O que ela será? Continuar sendo capoeirista, continuar sendo capoeira e sempre um canal de aprendizado. A arte capoeira para o senhor, ela significa o quê, mestre? Significa o quê, mestre? Arte da sabedoria, do entendimento. O mestre que marcou a sua vida. Sua vida. Isso não pode deixar de falar, né? O mestre Cobra, sempre fui fã dele. Um conselho de pai, mestre para os seus filhos e para os alunos. Seja dedicado e prolongue a mais a capoeira ainda, no seu translado. Mestre, eu queria agradecer mais uma vez a presença, a sua conversa, as suas ideias, as suas experiências. Foi muito produtivo. Em nome do Capoeira Cast, eu venho aqui agradecer, fico muito feliz. E agradeço a todos que participaram, todos que assistiram. Pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. E, mestre, sempre que o senhor puder, sempre que o senhor conseguir, sempre fale da capoeira, sempre leve a capoeira para o mundo através de informações, tá, mestre? Ok, tamo junto e vamos que vamos. Capoeira não para. Obrigado, pessoal, e até logo. Bimba biriba minquidia Tacu de arame capaçaba